Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, Gilson Lima, bom dia aos radiouvintes que sintonizam na manhã ensolarada desta segunda-feira, 15 de setembro de 2014, o Jornal da Clube, manhã decidida aqui nos áreas do Palácio Adalto Bezerra, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Hoje, o Grêmio completa 111 anos de fundação. Grêmio, futebol, esporte, futebol porto-alegrense. E hoje também é o dia do cliente, Renato. O Grêmio que tem inclusive um hino muito bonito, que foi composto por Lupicínio Rodrigues. Exatamente. E logo mais às 8 horas e 30 minutos desta segunda-feira, no programa Na Série de uma Vez, da Rádio FM Assembleia 96,7, o superintendente regional do trabalho do Ceará, Francisco José Ibiapina, vai destacar o aumento da criação de empregos no estado no último mês de agosto. Ao longo da atual legislatura foram propostas aprovadas e sancionadas por iniciativa dos deputados 373 leis ordinárias, Renato, uma lei complementar e 5 propostas de emendas constitucionais, as PECs. A análise mais aprofundada da produção, no entanto, revela que a ampla maioria das propostas alteradas de forma tímida a vida dos cearenses. Com certeza veio benefício para todos os cearenses. Ao todo foram 120 projetos batizados e aceitos pelos órgãos públicos de 98, criando aí datas comemorativas no estado do Ceará. Somando a isso propostas registrando utilidade pública de instituições e homenagens aos cidadãos e cidades. Iniciativas do gênero somam 78% da população. Entre as medidas estão os dias do blogueiro, da carona solidária e do policial militar, músico do Ceará, bem como o reconhecimento do trabalho e também o reconhecimento da cidade de Tabuleiro do Norte como capital do caminhoneiro. Com 15 ações, o principal batizador foi o atual presidente da Assembleia, Zé Albuquerque, com 23 leis. Apesar do quadro geral questionável, quem conseguisse criar leis que representassem benefícios reais para a população. Entre essas, destaca-se a PEC de Heitor Ferrer, do PDT, que exige a ficha limpa para a nomeação de servidores no Estado e conjunto de leis também buscando ampliar a segurança em agências bancárias, com a instalação de biombos e proibição de celulares. Lei de autoria do primeiro vice-presidente e atual deputado do Estado do Ceará, Tim Gomes, do PHS. Os jovens do distrito de Dourado, localizado no município de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, passarão a contar com a Escola de Ensino Médio Valderir Machado de Almeida. A inauguração será hoje, Renata, dia 15 às 19 horas. E vai contar com a presença do governador do estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Ô Jonas, Oi, não. Essa notícia aqui é quente, ó. O delegado federal, ele é delegado da Polícia Federal, e deputado federal Protógenes Queiroz, ele é do PCdoB de São Paulo, levará ao Ministério Público Federal indícios e testemunhos que justificariam uma investigação aprofundada da queda do avião que matou o candidato do PSB, Eduardo Campos. O deputado Protógenes Queiroz, que é do PCdoB, está convencido de que ali não houve um acidente, e sim um atentado. Esse deputado é um delegado federal, é do PCdoB, portanto, é de um partido da Dilma, que apoia a Dilma, da base aliada da Dilma, e é uma opinião insuspeita. Porque se fosse de alguém da oposição, iam logo dizer assim, isso é aproveitamento político, é alguém tucano, ou é alguém do Partido da Marina, iam dizer assim. E quem está dizendo isso aqui é um delegado federal, da Polícia Federal, Protógenes, eu já o entrevistei inclusive 2 vezes no meu programa Questão de Ordem. Foi ele, por exemplo, que levou às barras da justiça o senhor Daniel Dantas, levou inclusive ele a ser condenado pelo juiz Fausto de Santos, com base no relatório da Operação Satiagara, que foi dele, Protógenes Queiroz. Se elegeu deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. Portanto, é uma opinião insuspeita. É um cara do PCdoB que apoia a Dilma, que apoia o Lula, que apoia o PT e que está dizendo que tem indícios e testemunhos que sugerem que a queda do avião do Eduardo Campos foi um atentado e não um acidente. Isso é muito grave. Falando em avião de Eduardo Campos, o irmão de Eduardo Campos, Antônio Campos, que é advogado, já entrou com a solicitação para que o Bradesco pague 50 milhões de dólares do seguro do equipamento que sofreu esse acidente. Portanto, 50 milhões de dólares deverão ser pagos ao dono da aeronave que sofreu o acidente. E falando em acidente, Renato, um acidente grave envolvendo uma Paraty com placas de Poranga deixou um saldo de 4 mortos na manhã de ontem, na localidade de Olho d'Água.
Lago dos Bois, entre os municípios de Catunda e Tamboril. Segundo as informações da Polícia Militar da cidade de Tamboril, o veículo caiu dentro de um bueiro, chocando-se de frente com a ribanceira. Três morreram no local e um foi socorrido para Catunda, chegando em óbito. Entre as vítimas estavam o professor Antônio Hilário Aragão, a sua mãe Antônia Nessia Aragão e o sobrinho Francisco Danilo Aragão, e residentes na localidade de Passagem, no município de Santa Quitéria, e o condutor Francisco Ranieri Dias de Oliveira, residente em Fortaleza. A população de Santa Quitéria está lamentando a tragédia que aconteceu, portanto, ontem e vitimou 4 pessoas, 3 de uma mesma família. Agora um detalhe, viu, Jonas Melo? Sabe quanto é que vão gastar os candidatos a presidente, governador e senador em todo o Brasil em 3 meses de campanha? Chuta aí. Faixa de 50 milhões de reais. 50 milhões? 4,4 bilhões, companheiro. Pelo amor de Deus. São previsões Mas você fala dos presidenciáveis, né? Não. Presidenciáveis, os candidatos a governo e os candidatos ao Senado. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Dá 5 bilhões, com certeza. Pois é, 5 bilhões de reais é a estimativa do Tribunal Superior Eleitoral. Este valor é maior que o orçamento de 16 dos 39 ministérios da dona Dilma. Você tem uma ideia como se gasta dinheiro em campanha? Esse dinheiro vem de empresas que depois querem tirar o dinheiro de volta. Por isso que aparecem esses casos da Petrobras, esse Paulo Roberto Costa, que é um corrupto, e que foi colocado lá exatamente para fazer corrupção. E que poderá ser solto na próxima semana, viu, Renato? É? Vai ser solto com certeza se a delação premiada for aprovada aí pelo Ministério Público do Paraná e aceita pelo STF. Mas eu tenho detalhes aqui sobre o esquema de propina da Petrobras, já aqui no programa. Mas falando na questão da política, na visita de Marina Silva ao Estado do Ceará, como você bem frisou aí, na sexta-feira ela esteve na Praça do Ferreira e também no município de Sobral, onde realizou compromisso de campanha. A candidata a presidente da República, Marina Silva, conversou rapidamente com os jornalistas e radialistas que estavam presentes na Praça do Ferreira. Ela afirmou, Renato, que pretende encaminhar uma proposta de reforma tributária ao Congresso logo no primeiro mês de seu mandato, caso venha a ser eleita, baseando-se na simplificação dos tributos, o que ela chama de justiça tributária. Vamos ouvir o que disse a Marina Silva na Praça do Ferreira, quando esteve aqui na capital Fortaleza. Ela chegou um tanto quanto atrasada, mas ela conversou com a imprensa rapidamente e falou a respeito desse seu projeto. Os juros altos do atual governo, sim, é que favorece os bancos. Nós queremos um Banco Central independente para que não aconteça com ele o que acontece hoje com a Petrobras, que foi tomada por um grupo que, além da corrupção, desmoralizou e depreciou uma empresa que antes era tão valorizada e respeitada. Vamos continuar debatendo o passe livre para os estudantes, a segurança pública que aumentou em vários estados do Nordeste, inclusive aqui no Ceará, e que diminuiu em Pernambuco com o passo pela vida. E já no município de Sobral, Marina Silva fala a respeito dos seus investimentos para todas as regiões. Vamos ouvir o que disse Marina Silva em Sobral. Estamos aqui no município de Sobral, uma cidade importante do estado do Ceará, e a nossa alegria de sermos recebidos com tanto carinho, com tanto afeto e respeito pela população de Sobral. Nós estamos andando o Brasil inteiro, fazendo debate sobre o nosso programa, assumindo compromisso com a educação de tempo integral, assumindo um compromisso com a saúde de qualidade, de colocarmos 10% da arrecadação bruta para melhorar o serviço de saúde, o compromisso de ajudar os estados ampliando os recursos e nos responsabilizando conjuntamente pelo grave problema da segurança. E já candidata à reeleição, Dilma Rousseff, ela esteve no Rio de Janeiro e foi vaiada e aplaudida ao mesmo tempo por operários na capital fluminense. Vamos ouvir o momento em que Dilma pedia que as pessoas tivessem mais educação nesse momento. Estou aqui também com o governador Sérgio Cabral e o governador Fernando. Estou aqui com o prefeito Eduardo Paes. Eu vou
o negócio é o seguinte, viu, João? Ela foi se acompanhar muito mal, né? Esse governador do Rio, que eu não sei o que é que aconteceu com esse governador, que ele até estava fazendo uma boa gestão, e de repente esse homem se desmilinguiu. É o passado do outro que ele... Rapaz, eu vou dizer uma coisa, aí a presidente apareceu logo com ele e acabou. Isso aí, você sabe que ele leva vai pra tabela, né? Você sabe quem está arquitetando todo esse movimento lá no Rio? O Romário. Romário? Romário, que está em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado pelo PSP Carioca. Ele é do Partido da Marinha, né, Romário? Exatamente. Vai ganhar a eleição pro Senado, Romário. Com certeza. Estacionado em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, o candidato do PSB à presidência da República, Aécio Neves, recebeu ontem, domingo, Renato, no Rio de Janeiro, o apoio explícito do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Amigo do presidenciável, ele já havia declarado seu voto em Aécio, mas pela primeira vez ele acompanhou o candidato em uma agenda de campanha. O Aécio Neves estava feliz, parece que está em primeiro lugar. Jogou até capoeira ontem no Rio de Janeiro. Portanto, essa é a informação do Aécio Neves. Aliás, o Ronaldo, aqui no Ceará, o Tom Cavalcante deu uma declaração a favor do Tasso, né? Eu estava vindo para cá, ouvindo o programa eleitoral, e eu vi o menino, né? O Tom Cavalcante. Tom Cavalcante também está. Todos os famosos estão aí se declarando aí. Apoio ao Tasso. Mas falando em candidatos, Renato, 3 candidatos ao governo, a governador, desistiram de concorrer às eleições por força da justiça. 3 candidatos a governo barrados pela lei da ficha limpa desistiram de suas candidaturas neste final de semana. Para você ter ideia, a lei realmente começa a valer com gosto de gás, como diz aqui no estado do Ceará. Mas quem tem os detalhes? Direto de Brasília, a repórter Ariane Povoa. 3 candidatos a governador barrados pela lei da ficha limpa desistiram da candidatura no fim de semana, mas deixaram as esposas como integrantes das chapas. José Riva, em Mato Grosso, vai ser substituído pela mulher Janete Riva. Neudo Campos, em Roraima, indicou a esposa Sueli Campos para assumir a campanha. No Distrito Federal, quem substitui José Roberto Arruda é o vice da chapa, Jofran Frejá, mas a mulher de Arruda, Flávia Pérez, assume a vice-candidatura. Os 3 políticos desistiram de concorrer ao cargo de governador 2 dias antes de esgotar o prazo permitido pela Justiça Eleitoral para a troca de candidatos, que termina nesta segunda-feira. Arruda, Riva e Campos foram condenados pela Justiça por crimes como improbidade administrativa, supostos envolvimentos em esquemas de corrupção e crimes contra a administração pública. De Brasília, Ariane Povoa. E antes de deixar esse pensamento de se candidatar a praticamente uma reeleição, porque ele já foi governador de Brasília, o José Roberto Arruda, ele desceu o veto no PT e chamou todos de traidores. Vamos ouvir rapidamente o que disse o ex-candidato do PR, José Roberto Arruda, ao governo de Brasília, que foi substituído ontem. Aos nossos apoiadores, aos nossos amigos, aos nossos candidatos e à população que está nos apoiando e à imprensa, a minha indignação com mais essa tentativa asquerosa de tentar nos prejudicar. Eu tenho sido seguido por toda a cidade, provocado por pessoas do mal, eu tenho sido gravado, filmado, meus telefones grampeados de maneira ilegal, tudo isso com o objetivo de nos prejudicar. E vem agora com essa tentativa asquerosa, eu repito, suja, de tentar nos gravar num diálogo que era absolutamente normal de quem está nas vésperas de um julgamento e trabalha juridicamente para que tenha bons resultados. Arruda disse que vai ter as últimas consequências para garantir a vitória em Brasília e chegar a governar o que já foi governado por ele. Aliás, o candidato a vice vai ser o candidato dele, né, agora, e a mulher dele entrou na vice. Renato. E se as pesquisas davam que ele estava disparado na frente, se quem votava nele migrar o candidato que ele vai apoiar, o cara vai ganhar a eleição lá, porque o candidato do PT lá, o Agnello, é muito ruim também. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu não queria estar na pele do eleitor do Brasília não, viu? Você sabe a reclamação... É uma escolha cruel, né? A reclamação contra o Agnello Queiroz do PT vem mais da periferia de Brasília, Ceilândia e aqueles bairros que são... a maioria dos bairros de Brasília, não digo todos, mas a periferia, são pessoas de vidas difíceis, né? Se você pegar o mapa da eleição, das pesquisas, o Jonas, o PT só está liderando em estados periféricos. Nenhum estado, aliás, com exceção de Minas, que o Pimentel é líder, mas
o candidato do PSDB, o Pimenta da Veiga, deu uma crescida nas últimas pesquisas e ameaça, estou dizendo que vai ganhar. Porque, tirando o Pimentel, que é um petista diferenciado, o PT não está bem nas capitais, nas grandes capitais brasileiras, não. Quer dizer, nos grandes estados, né? Vai começar por São Paulo, onde o candidato do PT já perdeu a eleição. Já. Renato, você sabe quem poderá ser preso a qualquer instante? Quem? É o empresário Ike Batista. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou Ike Batista e pediu o bloqueio de 1 bilhão e 500 milhões de reais para indenizar possíveis prejuízos. Mas quem tem as informações é a repórter Sayonara Moreno. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o empresário Ike Batista e pediu o bloqueio de 1,5 bilhão de reais. O empresário é acusado de manipulação do mercado e uso indevido de informação privilegiada. A acusação por esses dois crimes indica que ele causou prejuízo de 1,5 bilhão de reais ao mercado de capitais. Para o pagamento de possíveis indenizações pelos prejuízos causados, o MPF pediu o bloqueio dos bens de Ike Batista, como imóveis, carros, barcos e aviões. Além disso, podem ser bloqueados os bens doados aos 2 filhos do empresário e à esposa dele, após ele ter cometido os delitos denunciados pelo MPF. Estão nesta situação 3 imóveis avaliados num total de 25 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, um dos crimes foi cometido por Ike Batista em outubro de 2010, quando ele teria fraudado e manipulado perspectivas de retorno financeiro a investidores em sua empresa. A outra acusação contra o investidor é de uso de informação privilegiada. Segundo o MPF, Ike teria usado essas informações para gerar um lucro de mais de 100 milhões de reais entre maio e junho do ano passado. Ele teria recebido informações sobre valores imobiliários de pessoas que têm conhecimento sobre o assunto por conta do envolvimento profissional na área. Caso o empresário seja condenado, poderá pegar até 13 anos de prisão. De Brasília, Sayonara Moreno. Tá aí uma riqueza de fachada, né, Renato? Aliás, essa fortuna do Ike Batista, ela virou pó, assim, da noite pro dia. Não sei como é que esse cara chegou a ser cotado pela Forbes entre os homens mais ricos do mundo. De uma hora para outra, tudo se desmilinguiu, sumiu, virou pó. É incrível isso. Esse dinheiro virtual, rapaz. Esse povo tem dinheiro em ação, não sei da onde. É um dinheiro virtual. Você ganha 1 bilhão no dia, perde 2 bilhões no outro. Esse negócio virtual. Na verdade, a rigor, eu acho que esse cara nunca teve esse dinheiro todo. É verdade. Mas, Renato, até que enfim, a notícia boa é que as pessoas que têm filhos autistas poderão ter, no próximo ano, remédio de graça. O Sistema Único de Saúde vai distribuir remédio para pessoas com autismo. Os remédios para os sintomas do autismo serão distribuídos de graça a partir do ano que vem. O Ministério da Saúde vai mais do que a obrigação, afinal de contas, esse dinheiro aí é nosso. Vai investir 600 mil reais nessa questão. Mas a repórter Sayonara Moreno continua com mais informações. Remédio para sintomas do autismo serão distribuídos de graça a partir do ano que vem. O Ministério da Saúde vai investir mais de 600 mil reais para a compra do medicamento risperidona. Ele diminui as crises de irritação, agressividade e agitação, sintomas comuns em pacientes com síndrome do autismo. A partir de 2015, o remédio vai estar disponível no SUS, o Sistema Único de Saúde, para uma média de 19 mil pacientes por ano. O autismo aparece nos primeiros anos de vida e não tem cura. Com o uso de medicamentos como risperidona, os sintomas podem ser controlados. Um autista tem dificuldade de comunicação e interação social. O atendimento para o autismo na rede pública pode ser realizado nas unidades básicas de saúde e também nos centros especializados em reabilitação espalhados pelo país. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm a síndrome. No Brasil, a estimativa é de que este número alcance 2 milhões de pessoas. De Brasília, Sayonara Moreno. E para concluir o nosso trabalho, vamos passar a agenda dos candidatos ao governo do estado do Ceará nesta segunda-feira, 15 de setembro. O candidato Ailton Lopes do PSOL, às 19 horas, participa de uma roda de conversa com trabalhadores dos Correios. O Camilo Santana do PT, às 16 horas, participa da procissão das cadeias em Juazeiro do Norte. Eliane Novaes, do PSB, às 12 horas, faz gravação e participa da entrevista à TV Verdes Vale. O Eudício de Oliveira, às 19 horas, participa do Comitê Central em Fortaleza. Vamos juntos, Esporte Juventude, na tenda da